Fala, torcedor, tudo bom? Aqui é Odair do canal Atá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Cartola, como você está vendo aí. Antes de começar com as análises e com as dicas aí que nós já separamos para vocês, eu quero que vocês, talvez estejam se perguntando, mas quem é tu que pode me dar dicas de Cartola? Bom, eu fui o cara que fiz 97 pontos na última rodada, como tu pode ver aqui, ficando acima da média, mais ou menos a média de cartoleiros nesse final de rodada aí, de rodada de meio de semana, ficou em 70 pontos, ou seja, quase 30 pontos a mais do que a média nacional, ou seja, dá para confiar no pai, né? Então vem aí que você vai se dar bem. Temos um patrimônio aí de 137 cartoletas, sendo que a média dos cartoleiros em geral é 115, ou seja, nós estamos indo sim, muito bem, obrigado. E por isso que nós temos quase que a obrigação de continuar indo bem, fazendo... Lembra que a meta era fazer 80 pontos? Então fizemos 97 pontos, quase 98. Então a meta dessa vez é manter pelo menos 90 pontos nessa rodada, porque a gente já falou que Campeonato Brasileiro, assim como no Real, no Cartola, o negócio é ter um longo prazo regular. Não adianta fazer 130 pontos numa rodada e fazer 30 na outra. Então a gente tem que fazer sempre boa pontuação. Vamos buscar acima de 90 nessa aí, quem sabe a gente consiga. Vamos tentar, talvez até passar dos 100 pontos, quem sabe, hein? Não sei, tenho dicas legais aí. Inclusive para ti, que não tem tantas cartoletas assim quanto 137, eu vou montar o time levando em conta também você aí. Vou dar opções de gente, de cartoleiro, de jogadores que não estão custando tantas cartoletas assim. Mas, antes de passar para a análise, eu quero que você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu comentário, diga aí nos comentários quantos pontos você fez, que eu quero saber se você está indo bem também. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos já direto para a escalação. Mas antes, deixa eu só mostrar para vocês aqui a tabela do campeonato. Essa rodada, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, vai ter jogos a partir de... você vai estar vendo esse vídeo provavelmente no sábado, né? Então começa neste sábado, dia 13, às 16 da tarde, é o primeiro jogo. Ou seja, tem que se ligar no mercado que fecha 3 da tarde, se não me engano, né? Então você tem que estar com tudo esquematizado até as 3 ou 13h30, eu acho que fecha meia hora antes. E também termina a rodada no domingo às 18h30, ou seja, não teremos jogo na segunda-feira, tá? O que para mim é legal. Eu particularmente não gosto de escalar jogadores que jogam na segunda-feira, porque eu quero definir tudo no final de semana. E nós estamos indo aqui agora, vamos só vender todo o time para começar do zero. Então nós aqui vamos no famoso 4-3-3, que é o esquema que eu acho que contempla mais jogadores aí. Já fiz rodadas aí no 3-4-3, mas nós vamos no 4-3-3, que nós sabemos que é uma escalação que dá para fazer muitos pontos sim. Pessoal, vamos começar então no gol. Tá? Lembrando que a gente sempre leva em conta os times que estão bem, jogadores que pontuam, principalmente favorecendo jogadores que jogam em casa, né? A rodada tá aí, nós vamos analisar. No gol nós temos, eu separei aqui 4 nomes. 4 nomes, desde nomes mais caros e também nomes mais baratos. Bom, um dos times que é o franco favorito da rodada, se tu for meio louco e quiser escalar todo o time do Fluminense ou todo o time do Palmeiras, provavelmente você vai fazer uma boa pontuação. Se quiser mesclar Fluminense e Palmeiras também, você vai fazer uma boa pontuação provavelmente, porque o Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o Fluminense têm jogos que devem vencer. Mas é claro que a gente vai dar uma mesclada nisso, né? A gente vai tentar fazer um misto quente aí para que todo mundo possa também atingir a escalação dentro das cartoletas que você tem. Mas é óbvio que não dá para desconsiderar, se o teu problema não é de cartoleta, se tu tem ali umas 130 cartoletas, tu pode já começar escalando o goleiro Fábio, que provavelmente vai ser o goleiro mais escalado da rodada. Aí tem aquele fator assim, todo mundo vai escalar o Fábio, todo mundo que pode vai escalar o Fábio, né? Então talvez não seja tão vantajoso por causa disso. Se o teu problema é só pontuar, se tu quer só pontuar, então talvez o Fábio não seja das melhores opções. Mas enfim, o Fábio é uma opção também. Talvez não aparece aqui, tá? Ainda aparece como Gabriel Grando pelo Grêmio, mas talvez exista um papo de que o Adriel possa ser o goleiro do Grêmio. Já nesse domingo, o Grêmio vive um péssimo momento, foi goleado pelo Palmeiras, então o Grêmio precisa dar uma resposta. O Gabriel levou muitos gols, não foram todos culpa dele, mas o Grêmio precisa criar fatos novos e a torcida não engoliu bem a saída do Adriel. Então, você tem que ficar de olho. Se o Adriel jogar,
aí vai ter notícia no sábado dando conta disso. Eu escalaria o Adriel se não tiver muita cartoleta, tá? O Adriel é um bom goleiro, o Grêmio joga em casa. Até o Gabriel Grando poderia ser uma boa opção, mas assim, se tiver o Adriel, eu cravaria no Adriel, porque é um goleiro que, ainda mais que vai entrar querendo mostrar serviço, tá? Mas assim, não tenho dinheiro pro Fábio. Não tenho cartoleta pro Fábio. Não sinto firmeza no Gabriel Grando e também não sei se o Adriel vai jogar. Tem outros 2 goleiros aí que a gente pode escalar. Um deles é esse que já tá aqui, que é o Everson, do Atlético Mineiro. Everton custa muito pouco, é bem barato, então atende a todos os públicos e gostos. Joga em casa contra o Inter não vem bem, é time grande, mas o Inter não vem bem e o Galo vem de um resultado importante, né? Goleando fora de casa. Eu acho que o Galo agora vai embalar. Então o Everson, sim, é uma excelente opção. Eu acho que também vai ser um goleiro muito escalado na rodada. Mas aí você não fica naquela de não tenho cartoleta para o Fábio, tem que botar quem? Pode botar o Everson, que provavelmente você vai bem. Eu não sei se vai ficar sem levar gols, mas a pontuação dele provavelmente vai ser aceitável, tá? E para finalizar também, aí fica num meio termo, nem tão caro nem tão barato. Eu escalaria o Rafael Cabral. É clássico, o América Mineiro, no Campeonato Mineiro, foi bem contra o Cruzeiro, mas o Rafael Cabral é um goleiro que no Campeonato Brasileiro ele pontua bem, faz boas defesas. Provavelmente vai ser um jogo, como é clássico, um jogo em que as 2 equipes vão atacar, então ele pode fazer boas defesas. Não acredito em nenhum placar elástico para ninguém. Não acredito em SG, né, em defesa sem levar gol. Pode acontecer, mas não acredito que não é esse o caso. Mas o Rafael Cabral também, se você quer gastar um pouquinho mais, tem essa opção aqui muito boa. Então é isso, gente. Mas vamos de Fábio, tá? Por enquanto. É o meu caso, eu tenho como gastar um pouco mais, mas se tu não tem como gastar, então tu já pode partir para essas opções mais baratas que eu falei aí, goleiro do Atlético Mineiro ou talvez o goleiro até do Grêmio, tá? Vamos para a zaga então. Muito bem. Na zaga, eu separei aqui alguns jogadores, embora pela minha análise não tem muito o que inventar na zaga nessa rodada, tá? Você pode até dar um chute na lua aí, escalar um jogador que talvez, sei lá, vou escalar o Mercado, só tô dando exemplo, contra o Atlético Mineiro. A tendência é que não é uma escalação muito inteligente, escalar o Mercado ou escalar o Vitão. Não é jogo para escalar esse tipo de jogador. Mas aí você escala o Mercado ou o Vitão do Inter, o Inter vai lá e ganha de 2-0 do Galo, com um gol do Vitão. Ou gol do Mercado, que já fez gol esse ano aí, gol de cabeça. Pode acontecer. Mas em tese, tá? Qualquer jogador que você puder escolher entre Fluminense, Palmeiras, óbvio. Palmeiras, quem mais que eu anotei aqui? Fluminense, Palmeiras e, por exemplo, um jogador como Gemerson do Galo, ou até mesmo também dentro de um clássico também, mas num clássico onde o Atlético Paranaense é muito mais time do que o Curitiba, isso não quer dizer que vai vencer, mas a tendência é que o Atlético Paranaense se dê muito bem. Então, mais ou menos são essas opções que a gente tem. Então, assim, eu não vou... Você pode ir entre Gustavo Gomes e Luan, mais ou menos os dois têm o mesmo preço. Tá? O Luan tem uma média um pouco melhor, até porque o Luan jogou menos jogos e acabou fazendo gol no último jogo. Mas, por regularidade, o Gustavo Gomes seria a minha escolha. Então eu escolheria Gustavo Gomes. Para não ficar aí já dando uma opção aquelas fora da curva, fora do radar de todo mundo, tá? Eu não quero escalar o que todo mundo vai escalar. Todo mundo vai botar o Nino Paraíba, todo mundo que pode, né? Muita gente vai botar o Maurício Lemos. Aí você pode escalar, por exemplo, o Gemerson, tá? Muita gente vai botar, sei lá, é clássico, mas vai botar o Arboleda, porque é um jogador que pontua bem, tem uma média muito boa. Eu quero fugir disso. Eu colocaria, tem um jogador aí que é barato, e que eu acho que pode sim vir a pontuar bem, mas é um risco. Só que aí é uma questão de orçamento. Eu colocaria, são 2 jogadores, tá? O Davi Duarte, do Bahia, pode ser um jogador também. O Flamengo, óbvio, é um time em franca reconstrução. Mas, enfim, Davi Duarte é um jogador que tem números aceitáveis aqui, tá? Ou seja, você vê que
que ele pontua geralmente bem, ele não é um jogador que faz muitas faltas, já fez até gol, faz desarme, ou seja, é um jogador que há motivos para você escalar. E é um jogador que ninguém vai ficar indicando para ti, então já é uma contribuição que a gente está dando aqui. Davi Duarte. Mas assim, eu quero escapar desses jogadores, eu quero mais uma opção de jogador que não vai ser muito escalado para tentar mitar sozinho, digamos assim, tá? Então, um jogador que pode ir bem também é um jogador que, em termos de cartola, não é um grande jogador, não é um grande zagueiro, mas assim, analisando o que eu já vi dele aqui, não é você. Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. É esse jogador aqui, ó, o Ricardo Silva. É para quem assim, ó, já escalou todo mundo, não tem mais quem botar, tem pouca cartoleta para botar zagueiro. Então eu escalaria o Ricardo Silva, que ele é um jogador que geralmente não pontua negativo, vai jogar um clássico. Ah, mas eu acredito no Cruzeiro. Bom, então não põe. Mas é aquela opção para quem não tem o que fazer. Tá? Então bota Ricardo Silva. Mas aqui você já viu opções de zagueiros com 5 cartoletas, como eu falei, 4 cartoletas, Gemerson, 8 cartoletas, então, e também os mais caros que eu falei, né? Como os zagueiros do Palmeiras, ou até mesmo o Nino Paraíba, que é uma excelente opção para quem puder. Então, a título de contemplar zagueiros caros e baratos, então eu botei esses dois aqui, mas você sabe que eu citei pelo menos uns 6 ou 7 aqui. Ou seja, você está muito bem orientado nesse sentido. Tá? Qualquer um desses aqui são boas opções. Vamos lá. Agora nós vamos para lateral. Dessa vez, provavelmente eu vou escalar o Marcelo. Por quê? Porque é um jogo típico para o Marcelo ir bem. Ele está desvalorizado, ou seja, não vai... provavelmente não vai perder cartoleta com ele, que eu sempre olho isso também, quando eu posso. Ele está num preço caro, sim, mas eu particularmente tenho como pagar, e é um jogo em que, olha, se o Fluminense não ganhar do Cuiabá, e vai desmentir tudo que a gente viu até agora, então ninguém pode me chamar de louco por escalar o Marcelo, tá? Mas tem outras opções também para mesclar jogadores um pouco mais baratos. Um jogador que você pode escalar também, que é do próprio Fluminense, é o Guga. Não quero escalar o Marcelo, mas quero escalar o jogador do Fluminense, escala o Guga, que é um bom lateral, dentro de campo ele é um bom jogador, o Fluminense vem de fase boa, então você pode botar o Guga, que custa bem menos, tá? Um outro jogador na zaga aqui, na lateral também, que eu vi aqui, claro, é o Mike, também do acertadíssimo Palmeiras. Até acho que eu vou botar o Mike aqui também, que é uma outra opção que é bem segura. Joga em casa contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino não é uma equipe, não é bobo da corte, mas a tendência é que o Palmeiras vença. Talvez o Palmeiras até leve seu golzinho. O Palmeiras tem levado gols, então... mesmo contra equipes que são bem piores tecnicamente, que é o caso do Grêmio, que foi muito mal, deu um chute no gol praticamente e fez gol, então não dá para confiar em... Palmeiras não vai levar gol, mas dá para confiar numa boa atuação do Mike e fazer uma pontuação legal. O Mike provavelmente vai fazer você perder cartoletas, a não ser que ele seja um jogador que faça muitos pontos, tá? Porque ele fez gol no último jogo. Mas ele é um jogador que, em termos de pensando só em pontuação, é um jogador muito bom para escalar. Ou talvez, se quer escalar um jogador um pouco mais barato, o Vanderlan, tá? Mas tenho outras opções também aqui. Eu tenho 2 opções fora da curva, daquelas que quase ninguém vai te dizer. Uma delas está lá embaixo, que é com 6 cartoletas, o Lucas Piton. O Vasco joga contra o Santos, ou seja, são 2 equipes aí que, não vou dizer que se equivalem, mas são equipes que vão brigar de igual para igual, acredito. Né? Pode dar um placar aí um pouco mais dilatado para alguém, mas a princípio, antes do jogo, são equipes que devem duelar pelo jogo. Então, o Lucas Piton é uma opção. Tá? Se tu acha que o Grêmio vai ter uma boa jornada e não escalou o goleiro do Grêmio, né? Não é proibido escalar 2 do mesmo time, mas na defesa. Mas eu particularmente arriscaria no Tomás Luciano. É um jovem, ele é o 3º lateral do Grêmio, tá? Mas assim, o Grêmio tem o Fábio machucado, João Pedro, que é o melhor lateral direito do Grêmio, machucado, e o Tomás Luciano, que apesar do Grêmio não estar jogando nada, é um jogador que vem pelo menos cumprindo a sua. Tem seus errinhos, tem muito que amadurecer, mas eu não acho que é um jogador que vai negativar, por exemplo. Então é aquela opção barata
Eu sempre tenho aqui na cabeça que eu tenho que dar as opções melhores, mas eu tenho que também colocar as opções mais baratas, como é o caso aqui do Tomás Luciano. Mas vamos lá então. Então beleza, nós escalamos jogadores aí relativamente com um preço ok, mas também escalamos jogadores com um preço mais barato, para que todos possam escalar. Vamos para o meio de campo. Bom, no meio de campo, gente, não tem como fugir de indicar, pelo menos, Rafael Veiga, mas são 23 cartoletas, tá? Então eu sei que não é para todo mundo. Então eu, particularmente, não vou botar aqui Rafael Veiga nessa lista, porque eu tenho que falar dele, mas assim, só se tu tem muita cartoleta, talvez nem eu que tenha 137 cartoletas, né? Possa escalar o Rafael Veiga no time. Mas vamos lá. Tem jogadores aí bons para escalar. Um jogador que eu acho que é uma opção legal para você dar uma olhada é o Arias, que é um jogador que está custando barato. Ele joga praticamente como atacante. Ele está sempre naquela jogada lá não de armação, mas de participação de gols, né, com passes ou até mesmo gols. A histórico dele é de pifar muito o jogador de ataque. Então o Arias, eu acho que é um jogador que tem que estar. É uma opção relativamente óbvia, né? Quem mais aqui? Deixa eu ir para aquelas opções assim que sai para quem tá indo para assim, pro tudo ou nada praticamente, tá? Já vou começar aqui, ó. Não briguem comigo, tá? Mas o Benítez é um jogador que, para quem tem pouca cartoleta e quiser escalar um jogador que, para nível de América Mineiro, é um jogador que cabe bem no clube, sabe? Ele esteve no Vasco, esteve no Grêmio, esteve no São Paulo, não conseguiu jogar em nenhum desses clubes, mas no América Mineiro ele é um jogador que tem encontrado seu espaço e tem feito gols, tem dado assistências. Então, não tenho muita cartoleta. Quero um jogador que vai que dá um azar e faz um gol. É o Benítez. Então, esse é o jogador. E também, dentro daqueles jogadores baratos, tá? O Patrick. Patrick, que eu lembro muito bem dele no Inter, depois jogou no São Paulo, mas passou rápido para o São Paulo, mas ficou alguns anos aqui no Inter. Era um jogador que vivia uma relação de amor e ódio com a torcida, mas sim tinha participação em gols, fazia também os passes para gol. É um jogador que era muito contestado, até diziam que ele estava acima do peso, mas no Atlético Mineiro ele é um jogador que parece que, não vou dizer que ressurgindo é forte demais, mas é um jogador que dá sim para também, dentro daquela linha do Benítez, talvez não escale os dois, tá? Não diria para escalar os dois, mas escale um deles. Então, Benítez e Patrick, eu botei os dois só a título de elucidação, tá? Mas, então, aqui nesse meio de campo, não é um meio de campo definitivo, esse tá Benítez, Patrick e Arias. Pode ser que os três vão bem? Pode, né? Mas aí você tem outras opções. Aí sim, você pode colocar, por exemplo, se você botar outros dois jogadores baratos, você pode botar um Rafael Veiga. Mais um outro jogador que eu anotei aqui. Sim, um jogador que eu já escalei outras vezes e que tá barato também, mas esse eu confio até mais do que os outros que eu citei, que é o Cauli. Para mim é um excelente jogador para Cartola. Para Cartola, ele é um excelente jogador. Não sei se vai virar jogador jogar na Europa, mas enfim, no Cartola é um jogador que eu confio bastante, e esse é um tipo de jogo que, apesar de ser contra o Flamengo, também é uma opção daquelas baratas, tá? Então é isso, gente. De uma forma ou de outra, procure ter. Eu não fiz exatamente isso. Eu até vou fazer, vamos ver se vai me sobrar cartoleta para isso, tá? Tirando o Benítez, e vamos colocar o Rafael Veiga. Talvez depois eu tenha que trocar, porque talvez o orçamento acabe, né? Mas assim, lembrando que o Rafael Veiga provavelmente vai desvalorizar um pouco de cartoletas também, tá? Mas assim, se você puder ter em todos os setores Fluminense e Palmeiras, é uma decisão a princípio inteligente, tá? Pode ser que os dois percam? Pode. Mas o que a gente tem para analisar até agora diz que eles vão bem. Certo? Então vamos lá, vamos pro ataque. Aí, gente, tem jogadores que a gente não tem como não falar novamente, tá? Hulk joga em casa, vem de uma grande atuação, é o principal jogador do time. Contra o Inter, que vem trabalhando, tem que botar o Hulk, né? Cano joga em casa contra o Cuiabá. Pô, Cano, a tendência é que ele faça gol. Mas aí você vai ver que já começa a acabar a cartoleta, né? Então você vai ter que chegar um momento que vai ter que fazer escolhas. Entre os dois eu ficaria com o Cano. Aí o Hulk vai lá e faz 3 gols, né? A vida do cartoleiro é essa, né? Então, esses dois aqui são dois que você puder, escalhe os dois. Se não tiver como,
sabe? Ah, mas você nunca fala do Tiquinho Soares. Ok, pode escalar também, só que ele custa 20 cartoletas. Sabe, pode ser, ele joga fora de casa. Então, não sei. Talvez. Eu ainda não escalei ele nenhuma vez. Talvez chegue a hora que eu vá escalar. Mas eu acho que está muito caro para o meu orçamento, tá? Então, Hulk ou Cano, um dos dois ou os dois você deve ter, tá? Mas assim. Outros jogadores que você pode botar também. Luiz Soares, eu acho que tem que ter. É um jogador quase que o Grêmio precisando vencer. Luiz Soares. Acredito que se tiver pênalti agora ele comece a bater pênalti. É o principal jogador do Grêmio, então, gente, não tem como dizer, não vou botar o Luiz Soares. Agora vamos tentar achar opções mais baratas. Já separei algumas aqui. Uma opção barata, ou um pouco mais barata, que eu já achei aqui, os dois estão na tela aqui, tá? Um deles é o Biel, que é um jogador, não é aquele jogador que vai fazer gols, provavelmente, tá? Mas ele é um jogador de velocidade. Ele pode ser o jogador que vai tabelar para alguém fazer um gol. Contra o Flamengo, a gente tem que sempre fazer essa ressalva. Mas é um jogador que eu lembro dele no Grêmio. Tem torcedor do Grêmio até hoje tem saudade do Biel, eu nem tanto. Mas é um jogador que eu acho que é interessantíssimo você ter ele aqui no seu time se você não tiver muita cartoleta. Outro jogador que eu acho que aí sim é uma opção até melhor que o Biel e é barato também, é o Pedro Raul. Pedro Raul, que é em tese, o fazedor de gols do Vasco, teria que ser ele. Ele oscila muito em relação à cartola, mas ele tem um jogo que é um jogo que, poxa, eu acho que é um jogo para ele fazer o que tem que ser feito, tá? Então eu botaria também o Pedro Raul, sendo que tem outras opções aqui. Tem mais uma outra opção que eu separei aqui, que é o... Cadê você? Acho que eu já passei. É que eu não quero falar o nome antes de... Aqui, o Vitor Roque. Sim, ele tá um pouquinho mais caro. Que é, para mim, um grande jogador também. Esse, sim, para mim, é um grande jogador, tem muito futuro pela frente. E ele joga um jogo que é clássico, ou seja, acredito que o Atlético Paranaense possa vencer. E o Vitor Roque, para mim, é um jogador que tem toda a característica de ir bem. Então anote esse nome. Se você não concordar ou não tiver grana, chega no final do time, Vitor Roque é uma boa opção. E agora vamos escolher um professor aí. Eu geralmente escolho um treinador que eu acho que vai vencer, geralmente um treinador que joga em casa, então eu acho que o Paulo Turra é uma boa opção. É claro, se você puder escalar o Diniz, se você puder escalar o Abel Ferreira, beleza, escale, mas aí você já está chegando no fim e talvez você não tenha mais 14 cartoletas, né? Mas se você tem 14 cartoletas, escale. Renato Gaúcho também pode ser uma boa opção, não é dos mais caros, e eu acho que o Grêmio tende a vencer esse jogo, precisa vencer. Mas enfim, não sobraram muitas cartoletas, né? Tem gente botando, talvez um dos mais escalados seja o Vanderlei Luxemburgo, tá? Mas é um clássico, não tenho certeza se vai dar Corinthians, tá? Então, enfim, eu acho que dentro disso, talvez a melhor opção ainda seja mesmo o Paulo Turra, embora seja um clássico, ou até mesmo Pois é, gente, talvez... Realmente aqui fico entre Vanderlei Luxemburgo ou o Paulo Turra. Nesse caso, eu ainda devo dar mais uma outra ajustada no time aqui. A gente sempre acompanha no sábado as notícias, né? Então uma ou outra posição pode mandar. Eu acho que meu time basicamente vai ser esse. É com esse time basicamente que eu vou buscar os 90 pontos. Vamos de Cano, de capitão, salvar. E aqui nós ficamos com um time custando 136. Eu não tenho 136 cartoletas. Mas você viu que eu dei muitas opções muito baratas. Dá para montar um time com 115, 110 cartoletas tranquilamente com as opções que eu dei. Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham pegado o espírito da coisa. Espero que vocês façam novamente uma boa pontuação. Eu fiz aí orgulhosamente as minhas 97 pontos aí na última rodada. Espero fazer pelo menos 90. A ideia aqui não é ficar mitando toda a rodada, mas é manter uma regularidade no nível alto. E eu acho que nós vamos conseguir de novo com uma escalação parecida com essa. Gente, espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Fui!